o velho versículo dos evangelistas, né, irmãos? Sim ou não? Quem já evangelizou já deve ter citado esse versículo para alguém, né? Venham a mim todos os que estão e eu lhes darei descanso. Mas eu quero te contar, irmãos, que esse versículo é mais velho do que você pensa. Rafinha, o Gleice está falando. Essa mensagem, irmãos, ela é falada ao homem na condição de pecador, né? Provavelmente, antes dela ter sido falada aqui, o homem já era, sim, um pecador. Porque o homem pecou em Adão. Entrou por Adão, né, o pecado. Para nós vermos, irmãos, que Jesus ele estava falando o que já estava escrito. Lá no livro de Jeremias, capítulo 6, no verso 16, a palavra do Senhor diz assim, ó: assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Qual foi a resposta? Mas vocês disseram: não seguiremos. Aquilo que foi narrado, irmãos, em Mateus 11, 28, já tinha sido uma expressão de apelo do profeta Jeremias à nação de Israel no seu ato de rebeldia. Porque, na verdade, irmãos, o homem é rebelde. Quando Adão pecou, foi Deus quem buscou Adão. Foi Deus quem foi em busca de Adão. Foi Deus quem chamou por Adão. Mas qual foi a condição e o posicionamento de Adão quando Deus o procurou? Ele se ocultou, irmãos. E o homem, irmãos, querendo ou não, de alguma forma, eles tentam se ocultar de Deus, se distanciar, se esconder. Ele está sempre, irmãos, procurando um atalho para se distanciar. Esses dias eu vi uma pessoa falando que fizeram uma pergunta àquele pastor presbiteriano chamado Adalto Lourenço. Para quem não conhece, irmãos, Adalto Lourenço, ele é físico. Ele já trabalhou até na NASA. E hoje ele é aposentado e palestrante do Evangelho. E fizeram uma pergunta, irmãos, para ele bem assim: e se não houver Deus, o senhor não está perdendo o seu tempo? E ele foi e respondeu bem assim: eu não gosto de perder quando eu invisto em algo. Não havendo Deus, o fim será normal. Porque você disse que não existe. Mas Deus, ele me fez uma proposta: participar do reino dele. E havendo Deus, eu sairei ganhando. Porque eu estarei no reino dele.
Ou seja, os homens insistem em negar a existência de Deus. Eles pegam todo tipo de palavras, né, irmãos, para afirmar suas aberrações e suas loucuras que eles praticam sobre a face da terra. Agora à tarde eu cheguei em casa, estava passando um jogo de futebol e eu fiquei assistindo. Eu comecei a achar uma coisa estranha na camisa dos jogadores. Eu disse, esse negócio está estranho. Até a faixa, aquela que o capitão do time usa assim, tinha uma mensagem. E no estádio também tinha uma palavra, respeito. E naquela palavra ela tinha um destaque. Mas eu fiquei tão enojado que eu tive vontade que o time que estava fazendo o apelo perdesse. Eu senti um desejo que o time que estava fazendo aquele protesto perdesse a partida. Por causa da loucura do ser humano em si, irmãos. Por causa da rebeldia declarada, irmãos, dos homens. Uma devassidão e uma podridão exposta da raça humana, irmãos. E isso não contra si mesmo, mas contra o próprio Deus. Aí nós olhamos, irmão, para dentro do texto aqui, Mateus capítulo 11, verso 28. Aí nós vamos olhar para a raça humana, nós vamos ver os homens exaustos, irmãos, em todos os sentidos. Os homens estão sufocados, irmãos, em todos os sentidos. E por incrível que pareça, irmãos, eles querem achar uma resposta, mas eles se afogam quase mais ainda nas suas próprias loucuras. E quando o Senhor, irmãos, diz assim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim. E Jesus, ele tinha uma proposta, irmãos, dar descanso. Ou seja, ele tem uma proposta de reino de Deus para nós. Então Jesus, irmãos, continuando o texto, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. É interessante, irmão, nós falamos a questão do jugo. Porque nos dias de Jesus Cristo, ele ilustrou o jugo, irmãos, como uma canga de boi. E na atualidade, irmãos, só se consegue compreender isso se você tiver convívio com alguém que já teve esse relacionamento, ou se você pesquisar a respeito do que é. Jesus considerou sua cruz, irmãos, como uma canga de boi. Ou seja, algo que o animal carrega para fazer um serviço e exercer uma atividade. Mas Jesus, ele chegou a dizer, irmãos, que aquilo não era pesado. Aquilo era leve. Aquilo era suave. Porque provavelmente, irmãos, o fabricante de tal peça, de tal instrumento, para se colocar no pescoço do animal, ele escolheria uma madeira que não fosse pesada para produzir tal objeto, para não ser sufocante ao próprio animal.
porque ela tinha uma expressão de uma trava de madeira muito robusta. E por incrível que pareça, irmãos, essa proposta que Jesus, ele dá ao homem a respeito do seu jugo, ele nos dá uma proposta para que nós levamos até o destino final. Irmãos, vida de crente não é uma temporada, irmãos. Entenda como servir a Deus, que é uma vida, não uma temporada, irmãos. O nosso ser, ele tem essa mania terrível, sabe? Ele vive assim por temporada, né, irmãos? Porque nós temos fases, né? Nós temos aquela fase da infância, aí nós entramos na puberdade, na juventude, aí nós somos homem novo, aí depois nós somos homem maduro, depois nós somos velhos, aí nós temos aquela mania de viver umas temporadas, né? Igual moda, né? Tem hora que a moda é tão extravagante assim, que ela deixa o homem mais feio do que o que ele já é. E eles não percebem. Mas é moda, né, irmão? Fica lindo, né? Sim ou não? Todo mundo vai dizer, é lindo. A moda dos cabelos, irmão. Oh, coisa linda, irmãos. Eu nunca mudei, não. Eu sempre deixei no natural. Mas eles foram ficando assim, branco. Aí tem gente que diz assim, eu acho lindo o cabelo branco. Eu disse, quando o cabelo é bonito, ainda resolve. Mas se o cabelo for feio, está lascado. Sim ou não? Aí vai, né, irmão? Mas eu sempre julguei, irmãos, essa situação como uma situação natural, irmãos. Não tem para onde correr, nem como se esconder. Certo? Mas vamos lá, irmão. Jesus está falando com gente aflita, irmãos. Ele está falando com a humanidade. Agora é interessante, irmãos, o homem observar, principalmente daqui no verso 29, que Jesus diz assim, ó, aprendam de mim. Porque nessa questão de aprender de Cristo, nós precisamos tomar o jugo dele. Como que nós tomaremos o jugo de Cristo se nós não conhecemos a Cristo? Esses dias eu questionei sobre um assunto chamado teórico e prático. Existem crentes teóricos, eles são vastos em literatura. Se você tratar do texto, ele já sabe onde está. Livro tal, capítulo tal, verso tal. Mas existe o crente prático, irmãos. Que é o crente que tem relacionamento com Deus. Às vezes ele não sabe nem que existe o livro de Abacuque. Mas ele busca a face de Deus, ele invoca o nome do Senhor, ele fala, ele dá testemunho de Cristo, irmãos. Ele entende o chamado que Deus tem com ele, e ele é insistente, ele é um homem consagrado, ele sabe o que é jejum e o que é oração. Jejum e oração, alguém falou? Jejum e oração. É uma arte perdida no meio da igreja. Não sei mais nem quando foi, né? Acho que eu vou jejuar, eu atentei de jejuar. Meu filho, eu estou falando de consagração, não sei, né? Você que tem que ser inteligente e sábio para pedir direção do Espírito de Deus e se enquadrar na posição. Aí cabe a você. Mas que é necessário, é. E por incrível que pareça, irmão, nós vivemos assim uma espécie de guerreiros fragilizados, sem ter armas para lutar, irmãos. Por quê? Porque falta prática.
Vocês sabem por que é que os soldados do exército, eles são tudo em forma? Eles só ficam fora de forma depois que eles enganjam e passa da idade, né? Eles ficam tudo fora de forma, mas enquanto não, eles são tudo em forma, né? Padrão, né? Pernas grossas, abdômen dividido, tórax bem feito, tal, porque todos os dias eles fazem exercício, irmãos. Eles são práticos na condição atlética. Tem uma prova que se faz lá no quartel, irmãos, que até eu fazê-la uma vez, eu pensava que era história. Todo mundo dizia que quando você fazia essa prova, você chegava no final dela com gosto de sangue na boca. E eu pensava que isso era piada. Até no dia que eu fui fazer essa prova. Quando você chega do meio para o fim, irmão, você está com gosto de sangue na boca e você não sabe por quê. Ela lhe força de várias formas e ela força você de uma maneira tal que você sente o gosto de sangue na boca naturalmente. E isso aí, irmãos, você só experimenta na prática. Eu pensava que era teoria, mas quando eu fui para a prática, eu experimentei que aquilo era prático. Mas é incrível, irmãos. Então, irmãos, Deus, Ele quer que nós venhamos, como igreja, alcançar dEle o conhecimento, porque Ele diz, aprendam de mim. Porque nós só vamos entender o jugo do Senhor e o seu fardo se nós conhecermos o Senhor do fardo e o Senhor do jugo. Então nós vamos ver se realmente ele pesa ou se ele não pesa. Existe uma coisa interessante na igreja, que quase todas as pessoas que vão ministrar a palavra de Deus, ou que já tiveram uma experiência de ministrar a palavra de Deus, eles dizem, eu estou tenso. Porque eu tenho uma responsabilidade de pregar. Eu conheço um irmão que ele diz assim, irmão, pelo amor de Deus, no dia que eu vou pregar, eu vou várias vezes no banheiro. Ou seja, o sistema nervoso dele acelerou. Não é incrível isso? Porque lá na frente tem uma responsabilidade que vai cobrar dele, irmãos. E isso parece ser pesado, não é, irmãos? Mas pode ter certeza, irmãos, que quase todos os pregadores também têm a mesma experiência. Quando eles chegam no púlpito, irmãos, que eles começam a falar, e o Espírito de Deus alegra o coração deles, ele vai dizer assim, rapaz, eu já devia ter vindo aqui há muito tempo. Porque na prática, irmãos, ele começa a experimentar e sentir o quanto é leve e quanto é suave. Isso na questão prática. Na questão teórica em si, irmãos, gera nervosismo, gera brancão. Muita gente fala do tal do brancão, ou seja, o sistema nervoso acelera tanto que parece que o teu entendimento ele apagou. Ninguém se esquece do dia que o Felipe Alexandre disse, ai! Sim ou não? Felipe Alexandre fez o esboço dele, aí a oportunidade da Felipe Alexandre, aí o vento fez, aí tirou o esboço, aí Felipe, ai! Ou seja, ele se expôs na frente de todo mundo, irmãos, com um ato de tenso. A tensão foi tão forte, porque o que ele ia falar estava no esboço. Só que o esboço não estava mais na frente dele, então ele reagiu em meio à situação. E isso é natural, irmãos. Em particular, eu tenho uma vida que ela é meio puxada, irmão. E tem dia que eu digo assim, Espírito de Deus, Senhor, eu sei que eu não sou covarde, eu sei que eu não sou mole. Eu não sei nem o que é que eu vou pregar. Eu digo bem assim, irmão, para Deus. Eu já folhei, eu já futuquei, eu já virei para um lado e para o outro, mas o que é que eu vou falar para esse povo?
Agora eu sei que eu não sou covarde, eu sei que eu não sou frouxo. Eu sei que eu estou cansado. Mas pela misericórdia de Deus, irmãos, os meus cabelos brancos já estão caindo. E pela misericórdia de Deus a gente está aqui, ó. Mas o engraçado e o interessante, irmãos, é que no meio dessa vivência, Deus ele tem particularidades com os seus. Porque o conhecimento a respeito de Deus, ele não é meramente literatura. Embora nós estejamos com a literatura na mão. Porque as coisas de Deus, irmãos, ela é manifesta por revelações. Ou seja, Deus, o Espírito Santo de Deus. Aquele que Jesus diz assim, vocês não ficarão órfãos, mas eu enviarei para vós o Espírito de Deus, e o Espírito vos ensinará todas as coisas, irmãos. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu fui fazer um detalhe de uma construção, irmãos. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, me deu o detalhe daquela construção, do que se fazer, de quanto se pagar, de quantos dias se cumpria tudo aquilo. E eu comecei a falar, e eu até me admirava, irmãos, das medidas todas corretas e certas daquilo. Quando eu terminei de falar, o pedreiro olhou e disse, você está muito sabido. E eu fiquei admirado, irmãos, como eu sabia daquilo. E depois eu fiquei admirado, irmãos, como era que Deus, na sua grandeza, no seu poder, na sua eternidade, cuidava de coisas tão simples em nosso meio, na nossa vida. Coisas que muitas vezes nós mesmos consideramos como quase nada. Então isso é uma questão prática, irmãos. A questão do aprender de mim, irmãos, que Jesus convida aqueles que querem viver e estar com Ele no curso da vida, investindo na proposta do reino de Deus. Ele é prático. Dentro dessa mensagem, lá no verso 25, do capítulo 11 de Mateus aí, a palavra do Senhor diz aqui, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, ó Pai. Isso aqui é um ato de oração, viu, irmãos? Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos pequeninos. Olha o segredo que tem dentro desse verso, irmãos. Deus, Ele é Senhor do céu e da terra. Jesus Cristo, irmãos, depois que Ele cumpre toda a obra de Deus, e Ele se apresenta para os discípulos, irmão, ressuscitado, Ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E quando Jesus ele está orando aqui, ele diz assim, Senhor dos céus e da terra. Aí ele vai tratar, irmãos, daquilo que se diz respeito a ele. Ocultou, ou seja, não deixou que os sábios nem os cultos soubessem. Coloca lá no livro de Jeremias, capítulo 4, verso 22. O meu povo é tolo, eles não me conhecem. Ou seja, o ato da tolice é o fato de não conhecer a Deus. São crianças insensatas que nada compreendem. Ou seja, são tratadas como infantis. Ou seja, a criança, irmãos, ela passa a entender, eu não sei, alguma coisa aí sim, quando ela já tem de 5 a 7 anos de idade, a mente dela está em um processo incrível de formação, no ato do muito aprender, certo? Embora existam aquelas crianças diferenciadas, né, que aprendem até só. Que eu já ouvi falar de uma criança num sítio que aprendeu a ler sozinho. É incrível, né? Ou seja, a criança era
lá do mato, e ela aprendeu as letras do alfabeto só. São crianças insensatas que nada compreendem, são hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Ou seja, a habilidade dele é voltada para fazer o que não convém. Ou seja, para desonrar o seu próprio Criador. Ela é contrária àquilo que é correto e que é certo. Ou seja, será que os sábios, irmãos, e os cultos, nesse seu vasto conhecimento, eles conseguem glorificar a Deus? Por incrível que pareça, irmãos, eles negam a existência de Deus. Eles estabelecem princípios, irmãos, e conceitos. Quando Paulo ele escreve aos Romanos, irmãos, ele está tratando, irmãos, de pessoas que tiveram conhecimento de Deus, que receberam as coisas de Deus, mas se colocaram em posição contrária. Aí Paulo vai e diz no capítulo 1, no verso 22 de Romanos: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, o vasto conhecimento, irmãos, um poder de intelectualidade, de compreender todas as coisas que se falam próximo de tais pessoas, o incrível capacidade de assimilar aquilo que se ensina. Se o homem não for simples, irmãos, ele se torna soberbo. E aí ele tenta, irmãos, sufocar, escravizar e pisotear os outros. E ele eleva-se a si mesmo. Então, sendo vastos de conhecimentos, irmãos, o seu final é loucura. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, vem finalizar a mensagem onde o Senhor diz assim: mas revelaste aos pequeninos, os pequenos. 1 Coríntios 3, 19 e 20. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Irmãos, alcançar conhecimento é excelente. Agora, desprezar o maior de todos os conhecimentos é loucura. Se capacitar, irmãos, é sabedoria. Agora, fazer rejeição, irmãos, das simplicidades de Deus, que te leva ao reino dos céus, é loucura. Então a proposta de Deus, irmãos, é que no final você saia vitorioso. Salmo 116, verso 16 e 17. Olha só o comportamento deste sábio aqui, ó. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livrastes das minhas correntes. Ele sabe quem trouxe o livramento para ele, irmãos. Verso 17. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Só que quando esse homem, irmãos, ele começa a escrever no verso 1 e no verso 2,
Ele diz o porquê Deus o socorreu. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Como é que Deus ouviu o crente? Sabedoria isso aí, né, irmão? Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Verso 2. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Eu conheci uma mãe, irmãos, que ela tinha um filho que ele era trabalhoso demais. Ele chegou a matar, assaltar. Ele se tornou, irmãos, no meio da turma, a pior espécie que tinha. E a mãe dele, irmãos, vendo eles deixando de ser jovem para ser homem. E esse era o homem que ele era. Uma vez a mãe dele, irmãos, mesmo sem saber quem era Deus, foi para dentro do quarto, dobrou o joelho e disse assim: Deus, eu te entrego o meu filho, mas eu não quero ver o meu filho morto nem preso, mas eu entrego ele a ti. Ela não tinha conhecimento de Deus, mas ela foi lá dentro e orou. Abriu uma congregaçãozinha perto da casa dela, irmãos. E foi ali que ele começou a ouvir a palavra de Deus. E ele foi e confessou Jesus. Quando ele confessou Jesus, a congregação fechou. Depois ele disse assim: rapaz, parece que foi só me buscar. Porque ele foi colocado como oferta, irmãos, para Deus. E ele foi dado como oferta por alguém que tinha autoridade sobre ele. A autoridade de um pai e de uma mãe. Ou seja, ela era a mãe. E ela disse: eu te dou ele, eu te entrego ele. Mas eu não quero ver o meu filho na prisão e nem quero ver o meu filho morto. E o Senhor criou um meio para que ele ouvisse a palavra e para que ele viesse para o Evangelho. E ela entregou ele. Lá em Romanos capítulo 16, verso 19 e 20. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre. Isso era Paulo encerrando a carta aos Romanos, viu, irmãos? Aí, se você for ler, você vai ver Paulo fazer uma lista de um bocado de gente ali. De um bocado de irmãos, né? Aí Paulo diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom. E sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Será que Paulo, irmãos, estava fazendo essa ministração meramente por uma questão de intelectualidade, porque ele sabia quem era Satanás, ou porque ele sabia quem era o Deus em que ele estava servindo? Existe um texto na palavra de Deus, irmãos, que relata que Satanás sabia quem era Paulo. Aquele texto lá que os filhos de Cefas foram expulsar o demônio, né? E o demônio foi e falou na boca do camarada assim: ei, Paulo eu sei quem é, Jesus Cristo também, mas quem é você? E diz a palavra que apoderou-se os demônios dele e os pôs em fuga. Ou
Ou seja, o cara não tinha identidade, irmãos. Ele não tinha identidade dos céus. E foi mexer com as trevas. Aí as trevas foi e deu uma resposta. Rapaz, Paulo a gente sabe quem ele é, né? Jesus também. E você? Aí, irmãos, muitas das vezes nós precisamos renovar a identidade, né? Sim ou não? Às vezes a identidade já pegou assim uma chuva, né? Choveu pouco aqui no Nordeste esses dias. Mas choveu esses dias, capaz de você ter pego essa chuva, né, irmão? Rapaz, não é que eu peguei essa chuva e não sabia? Eu preciso renovar, porque às vezes apagou, né? As digitações assim, né? Aí apaga assim os números, mas fica sem identidade. Aí é federal, né, o negócio? Então Jesus está fazendo o convite, aprenda de mim, gente, boa, gente santa, certo? Aí vocês vão pegar o jugo e vai dizer, eu pensei que era ruim ser crente, rapaz. Eu pensei que era uma nojeira, eu pensei que era isso, eu pensei que era aquilo. Mas porque eu pensava, irmão, porque era coisa da minha cabeça, isso é loucura. Aprendei de mim, diz o Senhor. Palmas bem alegres para Jesus. Fica de pé, santos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, te louvamos, te damos graças por esse momento de culto e adoração. Te louvamos, meu Deus, ó Pai, pela tua misericórdia e graça, meu Deus, que nos concede, meu Senhor, cantar, que nos concede orar, que nos concede ministrar a tua palavra, testemunhar do teu santo nome. Obrigado por esse momento e por esse instante. Direciona-nos, nos capacita pelo teu Espírito Santo, para que possamos assim te louvar, bendizer o teu santo nome, ultrapassar, meu Deus, ó Pai, as dificuldades e sermos sábios na tua presença, te louvando e te adorando em nome de Cristo Jesus. Que a cura, que o milagre, que o livramento, que o discernimento esteja sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Vamos em paz, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, a direção do Espírito Santo e o amor de Deus esteja sobre os irmãos. Amém? Saúde uns aos outros com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus.